Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã do texto que está no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículos 17 a 19. Acompanhem comigo a leitura do texto aí na tela. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Meus irmãos, quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, no final do primeiro século da era cristã, ele estava preso na ilha de Patmos, havia sido exilado naquela ilha e, conforme ele mesmo testifica, por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. O imperador Tito Flávio Domiciano impôs uma severa luta sobre a igreja e muitos irmãos assistiam com tristeza o martírio de seus irmãos cujo sangue era derramado pelas praças e pelas ruas da capital do império. O imperador Domiciano foi um homem muito cruel e a igreja passava por severa luta. Nesse contexto, o Apocalipse ele é revelado a João. Jesus Cristo se manifesta a João trazendo uma mensagem de esperança e de consolo para uma igreja em meio a grande angústia. O Apocalipse ele seria um consolo para aquela igreja. E no versículo 17, após ter descrito este Cristo glorioso, este Cristo eterno, todo-poderoso, cujos detalhes da visão apontam para a sua justiça, para a sua santidade, para o seu poder, após descrever esse Cristo ressurreto e vitorioso, João diz no versículo 17 que cai aos seus pés como morto. E nesse instante, Jesus toca com a sua destra no apóstolo João e diz: não temas. João não deveria temer o que estava acontecendo com ele. Assim também a igreja não deveria temer a grande luta que estava passando, porque Cristo estava com eles. Cristo estava no controle de tudo, e nós vemos nesses pequenos versículos detalhes que dão confiança e coragem à igreja perseguida. Primeiramente, Cristo diz: eu sou o primeiro e o último. Isso nos remete à sua eternidade. Cristo é eterno, ele não tem princípio nem fim. Ele é o mesmo que está em Gênesis capítulo 1, cujo texto sagrado diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus é traduzida do hebraico Elohim, que é o nome plural, uma referência à Trindade, ou seja, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão presentes desde a eternidade e são agentes da criação. Este Deus trino é o Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que em João capítulo 1, no versículo 1, é descrito como verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus Cristo, ele é Deus, por isso ele é plenamente confiável, totalmente confiável. Ele é justo, ele é eterno, suas palavras jamais falharão. Ele mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Cristo se apresenta dizendo: eu sou o primeiro e o último, não precisa temer. Segundo, ele diz: e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aqui é uma referência tanto à sua morte quanto à sua ressurreição. A sua morte nos deu o pagamento pleno pelos nossos pecados. A sua morte foi eficaz, o seu sacrifício foi plenamente eficaz para perdoar os nossos pecados. Mas Jesus não permaneceu morto, ele está vivo. Ele diz: eu sou aquele que está vivo, eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. A sua ressurreição é a garantia da nossa justificação. Então Cristo, ele está vivo, ele vive pelos séculos dos séculos. Em terceiro lugar, ele tem as chaves da morte
e do inferno. Ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ele destruiu aquilo que nos prendia à morte, que era o pecado. Então Cristo, ele vence a morte e ele também tem as chaves do inferno, ou seja, somente ele tem o poder de julgar, somente ele pode condenar, porque ele é o Filho do homem. Jesus Cristo, ele é plenamente confiável, e implicitamente nós vemos aí no texto que esse Cristo, esse mesmo que é eterno, esse mesmo que morreu e que está vivo, que ressuscitou, que tem a chave da morte e do inferno, ele é o Cristo imutável. Por ser Deus, ele não muda, ele não tem sombra de variação. E o fato de Cristo ser imutável é uma certeza. Esse Cristo que não muda, ele jamais falhará. Esse Cristo que não muda, permanece o mesmo, manso e humilde de coração, a despeito de toda a sua glória, de todo o seu poder. Ele toca em João, como se dissesse: João, sou eu mesmo, não tema. Veja bem, João tinha muito forte a imagem de Cristo na cruz. Ele foi o apóstolo que permaneceu aos pés da cruz quando Jesus agonizava, quando Jesus derramava o seu sangue, quando o soldado cravou a lança no lado de Cristo e saiu e verteu água e sangue, aquela imagem do Cristo sofredor que dava a vida não somente por João, mas por todo aquele que crê. Esse Jesus que sofreu, João guardava muito no seu coração aquela imagem, mas agora ele está vendo o mesmo Cristo, porém glorioso, aquele que tem as vestes brancas de santidade, aquele que tem um cinto de ouro da realeza em volta do seu lombo, aquele Cristo que é coroado, que é rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é esse Cristo que diz a João, no versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, a palavra de Deus jamais poderia falhar. Cristo é aquele que diz e decreta o que vai acontecer. Portanto, ele está no controle de tudo, ele é soberano. Essa mensagem, ela é bem atual aos nossos corações. Da mesma forma, a igreja passou por perseguição em todas as eras, em toda a sua história. Jamais foi diferente. E nós passamos por momentos difíceis também da igreja no presente século. Mas, da mesma forma, o mesmo Cristo vitorioso e ressurreto diz a você, meu amado irmão, nesta manhã, e também a mim: não temas, eu sou o mesmo. Eu, aquele que morri, mas estou vivo. Não temas, eu tenho a chave da morte e do inferno. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas, eu não mudei. Esse é o Senhor, esse é o Cristo que nós confiamos, é o Cristo que consola os nossos corações nesta manhã. Portanto, meus amados, vamos orar e agradecer a Ele. Senhor Deus, Todo-Poderoso, agradecemos, ó Deus Pai, por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo. Senhor Jesus, te agradecemos porque Tu estás vivo e porque todas as Tuas promessas certamente se cumprirão em nossa vida. As promessas não apenas contidas no Apocalipse, mas em toda a Tua palavra. Tu és aquele que diz que cedo vem. Tu és aquele que está vivo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Confiamos em Ti, que a Tua mensagem, que a Tua palavra console os nossos corações, em meio a todas as dificuldades do nosso dia a dia, em meio às lutas que a Tua igreja passa. Senhor, obrigado, porque podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, compartilhem o nosso canal, curtam e acompanhem as meditações no livro do Apocalipse. Deus abençoe a todos.